onde o Corinthians enfrentou o Flamengo em casa e ficou no empate por 1-1. Mais um jogo onde o Corinthians não vence. O sétimo jogo no Brasileiro onde o Corinthians não consegue vencer, meu irmão. Pois é, tinha de tudo para vencer hoje com um jogador a mais e, como sempre, não conseguiu aproveitar as chances. Jogaço de bola, exemplo do que deve ser um jogo de futebol brasileiro, mas o Corinthians sem sangue, né? Aquele não conseguiu determinar aí o seu placar, né? Poderia ter ganho o jogo, poderia ter virado a chave, mas não aconteceu, infelizmente. É, a escalação do Corinthians foi boa, né? O Dorival colocou aí o time titular, o Carrilho jogando pelo meio ali, o André, Memphis, né? Na dupla de ataque aí com o Yuri Alberto. E foi um jogo estranho no início dos tempos, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, fez com que fosse determinante o resultado do jogo. No início do primeiro tempo, então no início do jogo, né, o Flamengo saiu na frente já com 2 minutos com uma falha ali da saída de bola do Hugo Souza. O Flamengo abriu o placar com o Paquetá, né, numa jogada ali muito massa e falha do Hugo Souza. E aí muitas pessoas falam, né, sobre a pressão em cima do Dorival, mas eu achei que o desempenho do time foi bom. O Flamengo fez o gol, o Corinthians levou o gol por uma falha individual, né? Então aí a gente não pode colocar também na conta somente do Dorival. Porém, aos 19 minutos, numa jogada bem trabalhada aí, o Yuri Alberto empata o jogo e são os dois únicos gols do jogo, mano. Então, 1-1, um belo passe do Memphis, né, para o Bidu, e o Bidu dá assistência para o Yuri Alberto fazer o gol. E logo após isso, o Memphis mais uma vez sai do jogo, né? Eu acho engraçado como o Memphis sempre se machuca contra o Flamengo. Incrível isso, ele já não tinha jogado no jogo anterior, né, no meio da semana, e aí próxima data FIFA já está próximo, o Memphis se machucou ali na sua coxa no momento do passe, mas ok, o Memphis sai e entra o Rodrigo Garro, né, para ali fazer o papel do camisa 10. Depois que o Corinthians faz o gol, o Corinthians se impõe o jogo, né? Se organiza, começa a jogar de igual contra o Flamengo. Eu achei que no final do primeiro tempo o Corinthians até jogou um pouco melhor. E aí, por enquanto, ainda estava 11-11. Então o Corinthians teve algumas chances, assim como o Flamengo no primeiro tempo. Achei que o Corinthians foi um pouco melhor, mas ficou no 1-1. Já na volta, na etapa complementar do segundo tempo, aos 6 minutos, o jogador do Flamengo tem um cartão vermelho e aí o Corinthians consegue ficar com um jogador a menos, mas parece que nada aconteceu. O Corinthians estava bem previsível no jogo, né? Mesmo com um jogador a mais, não conseguiu ser tão ofensivo, teve uma grande posse de bola, mas aquilo que a gente já comenta há muito tempo do Corinthians é uma posse de bola sem ser perigoso, né? Não tem uma construção até uma grande finalização. Achei que, apesar do gol, o Yuri Alberto esteve um pouquinho abaixo em algumas tomadas de decisões, mas ainda assim fez uma grande partida. Já no final do jogo, né, o juiz aí deu 10 minutos de acréscimo e o Corinthians ainda assim não aproveitou. No final, o Guinegão perde um gol incrível, assim, cara a cara com o goleiro Rossi. E depois, na sobra, o Yuri Alberto, né, finaliza ali, uma finalização muito boa, porém, o goleiro Rossi, talvez no susto, salvou, né, o Flamengo. Assim como o Hugo tinha feito uma grande defesa no primeiro tempo no chute do Arrascaeta, o Rossi fez também uma grande defesa para, novamente, Yuri Alberto fazer o seu gol. Então, num todo, foi um grande jogo, porém, o Corinthians devia ter aproveitado essa chance, era a oportunidade, né, do Corinthians, além de avançar algumas casas, ganhar alguns pontos, mudar essa chave aí de não ganhar, nesse momento, a 7 jogos, mano. E isso, é claro, incluindo o campeonato estadual. Mas eu não posso deixar de falar aqui sobre esse árbitro, né, o José Rodrigues, eu acho que é. Árbitro, para mim, fraco, né? Apita qualquer faltinha e na hora de apitar o pênalti, que foi para o Corinthians, ele deixou passar. Fez certo em ter expulsado, né? Mas foi uma expulsão justa ali do jogador do Flamengo, mas deixou de marcar um pênalti para o Corinthians. E ao contrário disso, qualquer toquezinho, qualquer mãozinha assim, ele já marca, né? Então, eu acho que é um pouquinho de falta de critério aí da parte dele. Então,
Infelizmente ficou no 1-1 mesmo, um ponto para cada. O Corinthians vai a 10 pontos com isso e fica na 11ª posição. Muito ruim para o Corinthians, a gente sabe que ainda está no início do campeonato, é apenas a 8ª rodada, mas o Corinthians, principalmente nesse início de campeonato, deve acumular pontos, fazer bons jogos, principalmente dentro de casa, para quando for na reta final do campeonato, não estar lutando, né, na parte de baixo. O melhor em campo para mim foi o Breno Bidon. O Breno Bidon apanhou muito hoje, porque o garoto joga demais. Eu acho que contra o Flamengo ele sempre se destaca. Jogou muito hoje, foi substituído ali já no segundo tempo e jogou muita bola o Breno Bidon. Próximo jogo do Corinthians vai ser contra o Fluminense, né? Outro carioca. O Corinthians vai até Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense. Vamos ver qual vai ser aí então o desempenho do time, né? Desde o jogo contra o Santos, que a torcida foi cobrar o Corinthians, eu achei que realmente o desempenho melhorou um pouco, mas parece que não foi o suficiente para ganhar jogos, né? Porque o Corinthians ainda continua empatando seus jogos. É, terceiro empate seguido, né? Empatou com o Santos, empatou com o Criciúma e agora empatou contra o Flamengo, a equipe do Flamengo. Então, o Corinthians precisa dar resultado aí, porque a situação cada vez pior para o Dorival Júnior. Mas foi isso. Se você assistiu ao jogo, comenta aí o que achou. Segue nós no perfil Passo para Gol e tamo junto. Vai, Corinthians!